Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Café com Impraxers. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e comente os nossos vídeos, pergunte, interaja conosco. E dando continuidade às discussões que envolvem o Setembro Laranja, lembrando da segurança do paciente, de modo especial nesse ano de 2021, com ênfase no cuidado materno e perinatal seguro, nós vamos conversar hoje sobre o cuidado seguro com o RN. Afinal, no nosso último café a gente falou de parto humanizado. Exato. E agora a gente quer falar especificamente dos cuidados seguros em relação ao RN. E de novo a gente vai aqui aproveitar a presença da Bruna, essa enfermeira que lida tanto com os processos de nascimento, né, de parturição, é certo falar parturição? E tirar algumas dúvidas que às vezes rondam a cabeça da gente. Será que o bebê sofre durante o trabalho de parto? Qual que é o melhor cuidado? Eu fico imaginando aquele bebezinho que acabou de sair daquela barriga, daquele ambiente que ele estava e se depara com mãos, com luzes, com tubos. Enfim, vamos descobrir como cuidar de forma humanizada e segura desse RN. Gabi, a gente tem do mesmo jeito que a gente falou no vídeo anterior, né, sobre o parto, ser cercado de coisas, né, que foram sendo impregnadas, né, da tecnologia e tudo mais, a recepção do RN também foi manipulada, né, de uma forma a deixar esse RN seguro, né, mas ao mesmo tempo levando esse RN a alguns riscos que são desnecessários. Quando a gente recepciona o RN no hospital, a maior parte dos hospitais vai ter aquele protocolo do bebê nasceu e ele vai para a reanimação. Né? Se o bebê nasceu vivo, não tem por que ele ir para a reanimação, né? Mas é assim que acontece em grande parte das unidades de saúde. Então, esse RN é separado da mãe, né? Então, imediatamente após o seu nascimento, aquele momento em que ele surgiu nesse mundo exterior aqui, né, cheio de estímulos e tudo mais, ele é levado para um berço aquecido, onde ele vai ser aspirado, né, vai ser verificado se o ânus é perfurado, então aquela mesma sonda que vai entrar no nariz até o estômago dele, e aí depois colocar essa sondinha no ânus para ver se o ânus é perfurado. Cortar o cordão, separar, 1 milhão de coisas que é feito com esse bebê, né? Pingar o credê, né? Pingar um colírio nesse bebê que arde pra caramba, então força pra abrir o olhinho, né? Pinga o colírio. Ai, Bruna, olha só de você falar isso já me dá até palpitação. E as nossas duas filhas, a minha filha e a sua, passaram por isso. Passaram. E aí eu quero lembrar e compartilhar da minha experiência pessoal mais uma vez. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão do trabalho de parto, da dor, da sensação de plenitude, que foi aquele momento. Não falei do momento expulsivo, que foi também intenso, sublime, maravilhoso. Porém, eu tenho uma dor, porque assim que ela nasceu, ela não veio para o meu colo. E eu não sei quanto tempo, quantos minutos levaram ela para o bercinho. E a coisa que eu mais queria era ver o rosto, era saber se estava tudo bem. E aqueles instantes, não sei quantos minutos, 5, 10, 20, para mim foi uma eternidade, né? Exato. E assim, para o bebê também vai ser uma eternidade, né? E esse bebê que nasce, e a partir do momento que ele nasceu, ele é separado dessa mãe, né? Colocado num campo estéril, levado lá para essa unidade de reanimação, né? Para ser examinado, auscultado, tarará. Eu diria violentado. Hoje a gente tem inclusive esse trato, né? De falar sobre a violência neonatal. Né? Em que os pais assistem como se fosse a coisa mais normal do mundo, tudo aquilo que acontece com o bebê. Mas quando você olha com um olhar
de profissional, né? E inclusive profissionais da área, né? Os pediatras e tudo mais, os enfermeiros que trabalham ali, muitas vezes eles acreditam que essa é a forma correta de receber o bebê. Sim. Só que existem inúmeros trabalhos que mostram que imediatamente após o nascimento esse bebê tem que ser colocado em contato pele a pele com a mãe, né? Então, não só para o bem-estar dessa mãe, né, mas para o bem-estar desse RN também. Eu quero muito chamar alguma psicóloga para conversar com a gente e dizer quais são os impactos psicológicos que podem ser desencadeados a partir dessa separação, porque eu imagino que isso seja um trauma que fica registrado aí nas nossas células, no nosso inconsciente. Eu não duvido. Quando a gente fala do parto humanizado, eu falo de uma forma tão apaixonada exatamente por isso, né? Porque existe a possibilidade desse bebê nascer, inclusive numa cesariana, e ir para o colo da mãe imediatamente, né? Mas como é que a mãe vai pegar o bebê e tal, né? É colocado atrás dos campos, puxa lá, descobre essa mãe e coloca no tórax dela, ela vai ter o contato pele a pele, é possível, né? Só vai, é incômodo para o profissional. Então, cara, você não é a estrela do pedaço, né? As crianças que nascem de cesariana, elas têm que vir num ambiente estéril, né? Você cortou a barriga da mãe e tal, então é uma cirurgia. A cirurgia tem que ser estéril. Então essa criança já não passou pelo canal vaginal. Tá. Então a criança nasceu de cesariana. E aí ela é colocada num campo estéril, né? E aí muitas vezes leva até a mãe para a mãe ver a criança assim, só o rostinho do bebê, o olho. né? E muitas vezes ela é colonizada com a pior o colonizada é entrar em contato com as bactérias e com a flora daquela família, né? Onde ela vai viver, né? E aí ela vai ser colonizada com a pior flora possível, que é a flora do beijo. Do beijo, olha. A flora do beijo, né? Que a mãe vai lá, vai beijar, e esse vai ser o único contato que ele vai ter com a mãe durante um tempão, né? Até essa mãe sair do centro cirúrgico e tudo mais, esse bebê voltar para ela. Né? Então, vários profissionais vão pegar o bebê no colo, vão acontecer, né? Então, e assim, são coisas que podem ser feitas depois, né? O pediatra, ele pode examinar, se tiver um ambiente hospitalar que o pediatra vai examinar a criança imediatamente após o nascimento, ele pode fazer isso em cima da mãe. Se o bebê nasceu bem, não tem por que ele ser aspirado. Né? Entendi. Se o bebê nasceu de cesariana, não tem por que pingar o colírio, o credê nessa criança. Ela não passou pelo canal vaginal. Só para vocês terem uma ideia, aquele colírio que pinga-se de rotina na sala de parto é um colírio de nitrato de prata que é utilizado para prevenir a gonorreia ocular. Se a mãe fez o pré-natal e tudo mais, você sabe que ela não tem gonorreia, né? Então você não teria que pingar em todas as crianças. Uma criança que nasceu de cesariana não tem a menor chance de ter gonorreia, de ter tido contato com a gonorreia materna. O que significa que, por que você pinga então o colírio? E de novo, você força para abrir o olho do bebê, ele recebe, no momento em que ele nasce, ele é espancado, né? Porque aí corre, ausculta, faz, acontece, aspira, vai, volta, pinga o colírio que arde pra caramba, você vê que o bebê fica assim um tempão. A comunicação não verbal. E aí recebe esse bebê na luz, né? Sim. Naquela luz imensa, né? Numa cesariana você não tem como fazer uma penumbra, né? Mas mesmo assim eu conheço obstetras que fazem a cesariana numa luz menor, na hora que vai retirar o bebê, dá aquela diminuída na luz até o bebê ir pra cola da mãe. E na sequência volta o foco, né? Então é possível você fazer isso, né? Mas o bebê precisa passar por tudo isso, aquela pressa de cortar o cordão umbilical e tal. E aí vem até o questionamento, né? O recém-nascido, ele sofre no trabalho de parto? Aí eu já tô começando a achar que ele sofre depois do trabalho de parto. Explica pra gente essa questão, né? O parto normal é melhor?
Pensando no recém-nascido agora, não pensando na mãe, quais são os benefícios? Por que a gente pensaria aí no parto normal e não no parto cesáreo? Sempre. O parto normal é muito melhor para o bebê do que o parto cesáreo. Se você tiver uma intercorrência e esse bebê não pode nascer por parto normal, ele deve nascer por cesariana. Perfeito. Porque aí, de novo, você assume os riscos da cesariana porque é o melhor para o bebê. Sem risco. Você põe na balança o risco-benefício. Custo-benefício. Todas as decisões dentro do hospital vão ser tomadas assim em relação à conduta, né? Para cuidar. Deveria ser. Deveria ser. Para cuidar do paciente, né? Mas um bebê que nasce de parto normal, no momento em que ele passa, o bebezinho tá lá dentro da bolsa amniótica, cheio de líquido, o pulmãozinho dele tá cheio de líquido, certo? Porque ele não respira ainda. Ele só vai respirar quando ele sair, né? Quando ele nascer. E esse bebezinho, quando ele passa pelo canal de parto, ele vai ter, como, de novo, né? O corpo humano é perfeito. Você vai ter a contração, né? Da vagina para impulsionar e a contração do útero para impulsionar essa criança para fora. E aí, conforme ela vai passando pelo canal, ela tem a compressão torácica para expelir esse líquido que está lá no pulmão. Perfeito, é isso aí que é para acontecer. Ele passa pelo canal de parto, quando ele passa pelo canal vaginal, ele está sendo colonizado com as bactérias que são necessárias para a formação da sua flora. Existem trabalhos, um trabalho imenso que foi feito na Europa, que mostra que as crianças que não foram colonizadas no canal de parto vão ter doenças posteriores, assim, doenças não transmissíveis, né? Então, não ter passado pelo canal de parto está relacionado ao maior número de diabetes, obesidade, alergias. Nossa, olha isso. Então, são coisas, né, que nada na vida é sem consequência. Sim. Né? Então, esse bebê que passou pelo canal de parto, lá naquele vídeo da Fiocruz, né, no documentário da Fiocruz, que chama Nascer no Brasil, da cesárea, tem um médico que fala, a criança que passa pelo canal de parto, ela é estimulada, né? Então, esse estímulo, né, estimula a criança a querer vingar, né? Então, essa criança tem ela não sofre, porque a contração é no útero, não é no bebê. Né? Então, se você não intervir de forma negativa, essas contrações vão ser no ritmo perfeito. E é um desafio que ele está passando ali de atravessar esse canal vaginal, mas um desafio que o fortalece, né? Que ele já começa a ser colonizado, a criar suas respostas imunológicas. E aí você cria um ambiente, né, para um parto vaginal todo estéril, né? Essa criança veio do canal vaginal. Sim. Então, ela não está vindo de um ambiente estéril. Então, a utilização de campos e tudo mais, colocar um campo entre a criança e a mãe, não. Essa criança tem que ser protegida de você, de mim, do hospital, mas não da mãe. Ela tem que receber a flora da mãe, né? Então, ela tem que ser colocada pele a pele. E no vídeo anterior você estava falando de como que as coisas aconteciam antes do século XVIII, né? E aí você está falando dessa questão do contato do RN com a mãe, e eu tô aqui relembrando, né? A gente vê isso em filmes e lê em livros. Como que era esse processo de parto? Então o tempo era outro. Sim. Preocupava-se com o quê? Com os lençóis limpos, com a água morna, mas a criança era retirada pelaquela outra mulher que estava auxiliando no processo de parto e já era imediatamente colocado em cima dessa mãe, né? Exato. E assim, o processo não é alguma coisa que você vai puxar a criança, né? Você não tem que ter ação nenhuma. Porque o corpo da mulher vai fazer tudo isso. Eu estava lendo, eu não lembro em qual artigo, confirma para mim essa verdade. Foi uma colega enfermeira obstétrica que comentou isso comigo. Que se você colocar o bebê assim, em contato com a pele, com a mãe, na barriga, ele mesmo vai fazer o movimento de sozinho chegar até a mama dessa mãe. E vai. É lindo de ver. E assim, tudo tem o seu motivo, assim. Por que o bebê deve ser colocado imediatamente em cima da mãe? Para a mãe reconhecê-lo, cheirá-lo, ela estar ali para ele. Uma coisa instintiva mesmo. Instintiva, é meu, assim. E todas as mães, é muito louco isso, assim, independente da posição da mãe. Na hora que ela pega essa criança, ela pega a criança e, ó,
Aperta. É meu, né? E essa é uma postura que não é ensinada, né? É uma postura que vem dela já, né? Mais uma expressão corporal pra gente relembrar os nossos vídeos de comunicação, né? Exato. Não verbal. E aí colocar essa criança no peito, né? Então essa criança ir mamar imediatamente após o nascimento, né? Ela vai procurar e assim, cada vez ela sugar vai estimulá-la e ao mesmo tempo vai estimular a mãe, liberar a ocitocina para contrair o útero, para diminuir o sangramento. É tudo perfeito. A natureza é muito sábia. Sim. E assim, mas então não precisa examinar o bebê quando ele nasce? Precisa, deve. Mas você pode examinar no colo da mãe. No colo da mãe. É dela. Vai mudar até o processo de relação aí de facilitar o aleitamento materno, não é? Exato. Já mudou, né? Na verdade, as instituições que seguem esse processo, né? Se você ouvir relatos de mulheres, né, que tiveram partos domiciliares ou até hospitalares, mas num ambiente para o parto humanizado, né? Você vai ter... ela vai te dizer o quanto foi especial aquele momento, né? Então a gente, se puder não pegar no bebê, a gente não pega, né? Dependendo da posição da mãe, ela mesma pega o bebê. Pega o bebê. Né? E esse bebê vem para ela, não corta o cordão umbilical, porque de novo, enquanto o cordão estiver pulsando, ele tá indo, tá oxigenado. Tá oxigenando esse bebê, ele vai se adaptar ao externo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, né? E nessa ação, né, da gente falar, o bebê sofre com todas essas atividades, né? Quando a gente assiste, depois de falar tudo isso, né? Você assiste um vídeo de parto, você vê o quanto a criança é manipulada, tarará, tarará, tarará. E até a gente usava um exemplo na sala de aula, que era um vídeo de parto em que imediatamente após o nascimento, que era de um hospital famoso de São Paulo e tal, e as pessoas veem aquilo como normalidade, né? Então, depois de todos os procedimentos, a técnica de enfermagem ia com um pentinho assim para tirar o excesso de sangue do cabelinho da bebê, assim, e aí puxava o cabelinho, e assim, e de novo, não é que ela estava fazendo errado ou com força nem nada disso, ela estava fazendo normal, mas não era alguma coisa confortável. Sim. Certo? Certo. Terminou de fazer toda aquela penteação e tirava o sangue assim e tal, tirou, colocava um laço colado na cabeça da criança desse tamanho e aí enrolava e mostrava pra mãe. E ele ia pro colo da mãe todo enrolado. Não tem pele a pele. Então, sem pele a pele, né? E não que... O cheiro do tecido já misturou com o cheiro da criança. Falar, mas você tá falando de colonização, mas esse tecido não é tudo estéril, né? Então, mas essa criança precisava ser colonizada, né? Pela flora da mãe. Sim. Da mãe, da casa, da família. Sim. Uma das coisas mais lindas, assim, que eu acho no parto domiciliar, quando ele é possível, quando a pessoa quer, é você ver aquela família naquele mesmo contexto, né? Então vai lá, chega o amigo para afastar o armário, afastar não sei o quê, para colocar a piscininha lá na sala, né? Então é o ambiente em que a família tá. O que significa que você vai ver o cachorrinho ali, vai estar dentro da criança? Não, ali. De novo a mesma discussão, né? Das transformações que a sociedade passa, de quais são os limites dos recursos tecnológicos que nós temos. A gente não pode perder o humano, a gente não pode perder a sabedoria da natureza. E nós somos profissionais de saúde, pesquisadoras, defensoras master da ciência, da evidência científica. A grande questão é que os profissionais, eles não podem achar que estão fazendo certo seguindo protocolos. Olha nós aqui de novo falando dos protocolos. Precisamos de seres pensantes. A gente precisa questionar o porquê das coisas. Então, o porquê, né, colocar no campo estéril, o porquê colocar o colírio no bebê que nasceu pelo parto cesárea. E isso para mim parece coisas tão óbvias, mas infelizmente a sociedade ela foi num nível de transformação, então isso passa a ser ensinado, ou se não foi ensinado nas escolas de formação, a pessoa começa a trabalhar e vê os colegas fazendo dessa forma. Então a gente tem muitas boas pessoas com as melhores intenções de fazer bem feito, de seguir os protocolos,
mas a gente não entende o porquê. E aí, se você me permite até fazer uma reflexão trazendo a questão da segurança do paciente. Quando a gente pensa a qualidade na assistência à saúde, a gente tem discutido muito o tripé do setor de qualidade com o setor da segurança do paciente, né, na organização do núcleo de segurança do paciente e a educação permanente em saúde. Chama a atenção da gente que para a gente ter segurança e atingir a qualidade da assistência, a gente precisa passar por uma educação permanente e numa lógica de questionamento. O porquê que eu estou fazendo desse jeito, por que tem que ser assim, qual que é o melhor caminho. E infelizmente as instituições elas não valorizam essa prática da educação permanente, nessa lógica de ser uma pessoa crítica que questiona. E aí a gente vê um monte de gente super do bem querendo fazer o melhor, olhando como natural toda essa, como que eu posso dizer, desumanização do cuidado, né? Então, e é uma discussão meio que nova, assim, né? De novo, a maior parte das pessoas que trabalham, né, nessa área vão olhar para isso como totalmente natural, né? O pai tá dentro da sala filmando, ele vai assistir tudo aquilo e vai achar que é normal. Então pronto, não precisamos ir longe. Lá vem a Gabi de novo com a experiência pessoal. Eu achei que tinha tido um parto normal, mas não foi normal, ele foi vaginal. Então eu tive várias intervenções, foi induzido, eu recebi a ocitocina sintética, eu tive analgesia, eu não tive a minha bebê, a Isabela, pele a pele comigo de imediato, ela já veio enroladinha. E eu comprei aquela cena como uma cena humanizada, porque eu fiz o meu parto, eu tive o meu parto numa sala de parto humanizado. Então o pai estava junto, tinha uma banheira, a Isabela permaneceu no mesmo quarto, né, em que nasceu no momento seguinte, foi o mesmo quarto do pré-parto. Mas quer dizer, não é o ambiente, não é o marketing que faz com que o parto seja humanizado, né? A gente tem que ir além. No renascimento do parto, elas trazem uma coisa importante, assim, quando a gente fala de violência obstétrica, né, as pessoas que têm uma classe social maior, que vão ter os seus filhos num hospital particular bom e tarará, ela também sofre um tipo de violência, só que é uma violência institucional. Velada, né, então assim, ela vai receber aquele pacote de intervenções como se fosse a melhor coisa do mundo. E assim, eu não tô dizendo que seu parto estava errado, que foi ruim, nada disso. Mas fiz flitinema, que é a lavagem intestinal, teve episiotomia. Sim. E assim, diversas revisões sistemáticas já mostraram que a episiotomia não é alguma coisa que deve ser feita de rotina. Né? Mas muitos profissionais ainda fazem, porque aprendi a fazer assim, é assim que eu vou continuar fazendo. E acredita que isso é o certo. Acho que essa é a nossa grande indignação aqui, enquanto Empraxers, né? Levar a excelência do cuidado não é algo inalcançável, é algo que é simples e que é possível. Sim. A gente só precisa pensar e questionar por quê? Por que eu estou fazendo isso, né? Sim. Então, e nem sempre aquilo, toda intervenção é uma coisa boa. O parto sendo algo fisiológico, né? Quanto mais natural ele puder ser mantido e acontecer, melhor vai ser para a mãe e para o bebê. Né? As intervenções relacionadas, por exemplo, a ocitocina, que é colocada de rotina lá no pré-parto. O que pode acontecer com o RM se a mãe ficar recebendo ocitocina demais, né? Então, a ocitocina do próprio corpo, o organismo balanceia, certo? Então, ele oferece a ocitocina, ela tem a contração, na sequência ela recebe a endorfina que vai diminuir a dor, né? Então, esse processo se perde no momento em que eu coloco a ocitocina exógena, porque a ocitocina não para nunca. O que significa que essa mãe vai ficar com dor e vai. Né? E às vezes você vai adiantar ali no trabalho de parto, eu não estou falando sobre um trabalho de parto que precise da ocitocina. Deixa eu até aproveitar esse seu parênteses, né? Porque eu não quero que ninguém pense que nós aqui da Empraxis somos contrárias à tecnologia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente já falou, evidência científica, né? Sim. Aquilo que é correto. A nossa grande preocupação
é a coerência entre a necessidade daquela intervenção ou o excesso, porque o excesso vai levar à desumanização, vai tirar do natural. Exato. E assim, não é só o tirar do natural, né? Quando a gente fala de parto humanizado, as pessoas... Eu já tive uma paciente uma vez num grupo de gestante na UBS que falou assim... eu quero ter um parto normal, mas eu não quero ter um parto humanizado. Eu falei, olha, não entendi. Qual foi a representação social que ela tinha disso? Exato, porque na cabeça dela, um parto humanizado era um parto... Ela falou, esses negócios de gente hippie, assim. Que é coisa de riponga. Então, que é tudo muito natural e não sei o quê, e depois vai dar ruim pra criança. Né? Porque na cabeça dela, ela precisava cobrir todos os lados, né? A coisa da modernidade e tal. E aí eu falei pra ela, um parto humanizado é um parto que é bom pra você e pro bebê, né? Não necessariamente embaixo de uma árvore, né? Ele pode ser, se você quiser, pode, mas não é esse o lance, né? Um parto humanizado é um parto que respeita a forma de você se expressar e tudo mais, que permite que o seu trabalho de parto corra com tranquilidade, sem monitorar essa mulher o tempo todo, né? Deixar ela presa no equipamento, que aí ela vai para monitorar o batimento cardíaco do bebê. Se eu colocar ocitocina, eu tenho que deixar ela monitorada. Isso. E aí ela não pode andar. Se ela não pode andar, o parto ativo se perdeu. Exatamente. Né? Então aquele parto em que ela pode andar, que ela pode se mexer, que ela pode dançar, né? Sim. Esse parto se perdeu, né? Então, se eu coloco ocitocina exógena e deixo lá para todas as mulheres, parte dessas mulheres vão sofrer como consequência uma coisa que chama taxistolia. Então, elas vão ter contrações. Uma mulher em franco trabalho de parto, ela vai ter até 5 contrações em 10 minutos, certo? Contrações essas que então quando ela está no final do trabalho de parto, que o bebezinho já vai nascer, ela tem essas 5 contrações em 10 minutos. Se eu coloco ocitocina exógena, uma parte dessas mulheres podem desenvolver o aumento no número de contrações. Tá. É esperado que o bebê sofra, durante o período da contração, uma aceleração ou desaceleração. Tá. Então, é esperado que a frequência cardíaca se altere nesse período, certo? Se eu fizer esse bebê ter... Esse estímulo o tempo todo. Esse bebê a mulher começar a ter 6, 7 contrações. Nesses 10 minutos. Com um período de duração muito longo. O que vai acontecer é que eu vou prejudicar a oxigenação desse bebê. Sim. Então, essas oscilações vão ser cada vez mais frequentes, o que significa que esse bebê vai ficar mais tempo sem oxigênio. E aí o risco para o bebê é bom, é importante, né? Então, a gente não quer que esse bebê entre em sofrimento. Né? Porque aí sim pode virar uma cesárea de emergência e assim por diante. Então, o limiar do uso das intervenções, que certamente foram, né, desenvolvidas para beneficiar, para evitar as mortes evitáveis e tudo mais, tem um limiar tênue aí entre o que é benefício e o que pode ser iatrogenia. Exato. Tá. Então, esse bebê, ele precisa ser cuidado de acordo com a sua resposta, né? Então, se o bebê tá bem, a mãe tá bem, deixa o trabalho de parto correr normal, né? Porque aí você evita, né? Você diminui a chance desses problemas acontecerem. Então não vai monitorar o bebê nunca? Não, a gente vai sim, só que a gente monitora com equipamentos de mão, então sonares pequenos que a gente vai só encostar lá na barriga da mãe. E depois ela vai poder andar e vai poder seguir o processo, e o bebê vai conseguir se encaixando, descendo. Isso, a gente faz isso com a mãe andando, a gente faz isso com a mãe no chuveiro, a gente faz isso com a mãe na banheira. Não é como aquela gestante do grupo de gestante falou, tudo de qualquer jeito, o que tiver que ser vai ser. Não é disso que a gente está falando. É que as pessoas têm uma relação. Tem um outro documentário que tem uma puérpera que fala do trabalho de parto dela e que ela fala que a família dela ficou muito nervosa quando ela falou que ela queria ter um parto normal, né? E aí ela falou assim, as pessoas ficam... chamam a gente de louca, né? Então assim, não, você é louca, você gosta de sentir dor,
né? Como se fosse um absurdo, né? Querer ter o parto normal. E ela tem uma conclusão magnífica, assim, que ela fala: de uma hora para outra ficou perigoso ter o neném na barriga. Pois é. Né? Então, assim, essa fala é fantástica, é maravilhosa. porque é uma inversão de valores que a gente vive e que aí, então, as pessoas começam a achar absurdo ter um parto normal. Exato. E isso vem não só dos profissionais de saúde, mas é bem isso, né? Como é difícil uma mulher ter a capacidade de escolher como que ela quer vivenciar o seu parto. Por quê? Porque tem uma pressão social muito grande. Sim. Não, porque eu tive uma experiência assim, não, porque fulana passou por isso, porque lá o parto teve que ser fórceps, porque... E aí vem aquele monte de informações na cabeça da mulher e ela fica super confusa. Aí ela fala: eu quero cesárea. Exato. E assim, se você tiver um profissional que sabe o que está fazendo, né? Acabou, tá resolvido, né? Porque se ficou perigoso, né? Tá acontecendo alguma coisa diferente do que deveria, então a gente vai ter outra abordagem, né? Então a gente vai tratar diferente agora. Então aí a gente vai monitorar se for necessário e tudo mais. Você já falou várias dicas, mas se você tivesse que fazer assim as principais considerações de como que a gente cuida de forma segura e humanizada de um RN, o que você tem para falar de importante para nós? Permita que esse bebê chegue ao mundo. Pensa que ele está num ambiente escuro dentro da barriga, né? Então nada de focos de luz, né? De monte. Você consegue deixar lá na sala de parto mesmo, tem lá um foco menorzinho, que vai ficar uma penumbrinha, né? Ah, mas como é que você trabalha no escuro, né? A gente trabalha, é possível, né? E é lindo de ver de novo. Permita que esse bebê se adapte ao mundo exterior, ainda ligado ao cordão umbilical, né? Então deixe o bebê ainda no cordão durante um período. Põe no colo da mãe. Põe ele em contato pele a pele com essa mãe. Permita que ele mame imediatamente após o nascimento. Não dê banho neste bebê imediatamente após o nascimento, né? Então, grande parte dos hospitais agora estão deixando esse bebê pelo menos 24 horas, ainda com o vernix na sua pele, que vai proteger a pele do bebê, que vai trazer, vai sendo reabsorvido. E assim, as pessoas não compreendem muitas vezes o porquê, né? Então, eu já tive mãe que falou assim: ah, mas você vai vestir a roupa nele com ele sujo? Eu falei: ele não tá sujo, né? É óbvio que a gente tira o excesso lá, o sanguinho do cabelo e tal, mas depois, sem a pressa do filme, sim, né? Mas permita que ela fique com esse vernix na pele que tá lá para protegê-lo, né? E permita que ele conheça a sua família, né? Que ele esteja junto com a mãe. Quanto tempo ele fica ligado a esse cordão umbilical, com a pulsação ok, com a oxigenação ok? Tem um tempo limite? Não, tem um tempo mínimo. Só o mínimo? O mínimo. Porque a placenta tá lá, né? Enquanto não teve o expulsivo da placenta, enquanto não parou de pulsar, tá lá. Enquanto não entrou, né, nesse terceiro período do parto, né, que é o período da dequitação, da saída da placenta, enquanto o cordão estiver pulsando, o bebezinho vai continuar recebendo o fluxo sanguíneo, né? Se eu cortar o cordão umbilical imediatamente após o nascimento, essa criança perde 30% do volume sanguíneo que fica lá preso na placenta, né? Então, mesmo que esse bebê não tenha nascido tão bem, né, que ele precise passar por alguma intervenção ali, de uma aspiração, de ambusar esse bebê e tarará, já existem trabalhos que foram feitos de forma adequadíssima que mostram que o bebê, se ele tiver mantido ainda ligado ao cordão umbilical, ele tem muito mais chance de sobreviver do que aquele que já cortaram logo, que já cortaram o cordão, porque é como se você pensasse assim: se eu tirar o volume desse paciente, né, que está instável, é pior para ele. E como esse bebê, ele sai ali acabou de nascer e ele vai para esse bercinho, ele vai para longe da mãe, então o corte desse cordão já aconteceu ali imediatamente. Sim. É o que mais acontece. Exato. Mas hoje você tem uma visão diferente disso, assim. Eu vi em sala de parto muitos pediatras, né, impedindo, né, o corte do cordão umbilical. Não, espera. Ah, que coisa boa. Né? Então, assim, você não precisa necessariamente esperar parar de pulsar completamente, né? Então você falou várias coisas da iluminação, né? Do pele a pele, do manter esse cordão umbilical o tempo necessário
para essa Sim, questão. para essa criança se adaptar, porque vai ser muito mais fácil ela se adaptar. No momento que você cortou o cordão umbilical, ou ela respira, ou já era, né? Sim. Se mantém o cordão umbilical, ela vai ter 2, 3 minutos ainda recebendo oxigênio da placenta e se adapta muito mais fácil ao meio externo, né? Com muito mais tranquilidade. E existem mães que querem, por exemplo, não, eu quero tirar foto com o bebê ligado na placenta. Não, é protocolo cortar. Por quê? Protocolo. O bebê é dela, o parto é dela. O protagonismo é de quem? O protagonismo é dela. Muito né? bacana. Então, os sonhos são perdidos, às vezes, por conta de... não, o profissional não quer permitir, né? Que ela faça assim ou faça assado. A gente está falando de segurança do paciente. Às vezes as pessoas estão pensando que seguro é essa medicalização. Então, a gente está trazendo um contraponto importantíssimo aqui, né? O quanto que humanizar torna esse cuidado seguro. Perfeito. E tudo isso acontece também dentro do hospital. Basta a instituição se comprometer, né, a trabalhar dessa forma. E vamos trabalhar com essa equipe, porque Sim. é trabalhando a equipe que a gente vai conseguir essa transformação. E é trabalhando também na educação em saúde no geral. Cuidado com as coisas que a gente fala, com as gestantes por aí, com as escolhas que elas vão fazer. Né? A gente está numa era onde a gente tem acesso a tantas informações e todo mundo é o dono da verdade, né? Porque nas redes sociais e nos sites de pesquisa acabam descobrindo as coisas, mas a gente tem que ter muito critério, muito cuidado para a gente, né, não sair de perto daquilo que é humano, que é da sabedoria da natureza, né? E usar toda a evidência científica e todos os recursos que a gente tem hoje em dia de uma forma muito sensata, muito científica. E lembrando, desculpa, que não posso deixar de falar, qual é o valor da vida, porque hoje a gente preza muito a questão do lucro, do tempo, o que vale mais, né? Então a vida humana sempre vale a pena e sempre vale mais. Sim, a gente não deve negar essa história e essa magia, né, do parto para ninguém, inclusive para essa criança, né? Então, oferecer para essa família o melhor cuidado, né? A tecnologia é excelente, a tecnologia é magnífica, todas as questões ligadas ao parto, né, e ao RN devem ser usadas com critério, com indicação adequada, né? Sempre voltado para a ciência, mas pensando no bem-estar dos dois. Muito bom. Deixa seu comentário aqui pra gente, compartilhe uma experiência, coloque a sua dúvida, dê sugestões de novos temas que vocês gostariam que nós discutíssemos aqui, né? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Delícia, né? Delícia. Até mais, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.